Bom dia, galera. Muito bom dia. Minhas gatinhas estão aí comigo. Hoje eu estou aqui pelo Instagram. Geralmente eu sempre entro lá pela página, né? Hoje eu tô aqui pra gente bater um papo. Mas vai ser um bate-papo rápido, jogo rápido, meninas. Bom dia! A Nena está aí nos assistindo. Bom dia, Nena! Olha, bora tomar um cafezinho? Eu acredito que vocês já tomaram café. Esse horário aí já é horário de almoço, né? Meninas, então bora lá. Enquanto a gente vai batendo um papo com as gatinhas que já estão aí nos assistindo, as demais vão entrando e vão interagindo conosco, né? Meninas, o que eu quero trazer para vocês hoje é a respeito do loiro, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho do loiro, né? Dos nossos loiros ou das nossas morenas iluminadas. Eu tenho recebido várias perguntas, né? E várias dúvidas em relação ao loiro. A gente sempre fala aí das progressivas, né? A gente fala aí sobre as selagens, né? A gente vai fazer aí também uma live falando mais um pouquinho sobre aí, que eu acredito que as meninas já estão até quase cabeleireiras, né? De tantas lives que eu falo sobre os alisamentos. Enfim, eu quero falar alguns pontos, né? Em relação ao loiro. Primeira coisa que eu ouço muito até das clientes que vêm no salão e elas têm vontade de ser loira. E a primeira coisa que elas falam: eu tenho vontade de ser loira, mas eu tenho medo de arrebentar o meu cabelo, de danificar o meu cabelo, ou de repente aí ficar loira e o meu cabelo quebrar. Eu tenho algo para falar para vocês, mas isso assim não é algo aleatório, é garantia, gente. Se for necessário até dar um certificado de garantia para cliente, eu emito esse certificado de garantia. Primeiro, por quê? Porque é como eu sempre falo para vocês, nós trabalhamos com tratamento. Nós não trabalhamos, gente, de forma nenhuma num cabelo se a gente não fizer o preparo desse cabelo antes, durante, que é o processo, né? Durante o processo da química e depois. Então, vamos falar o porquê que as clientes falam isso e elas têm isso entranhado na mente delas. Eu tenho certeza que nos horários vagos, vocês vão lá no YouTube e vocês veem aqueles cabelos lindos e maravilhosos, né? Aqueles cabelos perfeitos, aqueles loiros blonde. Então, eu também vou falar sobre esse efeito aí de YouTube, né? Aí vocês olham lá as atrizes com aqueles cabelos lindos, maravilhosos. Primeira coisa, gente, eu posso falar para vocês com convicção, porque quem me conhece sabe da minha história, sabe que eu já trabalhei, eu já estive aí nos bastidores, tá? E já vi produções de artistas, tá? Então, assim, a maioria desses cabelos lindos que a gente vê das atrizes, a maioria deles é aplique, tá? Pra dar comprimento, pra dar volume. Então, se pega lá um aplique naquela cor, né? Próximo do cabelo da atriz lá e faz toda aquela produção. Gente, qualquer um pode ter um cabelo de capa de revista, desde que ela faça, tá? Igual a atriz. Se você tem o costume de se maquiar, de andar maquiada, se você tem o costume de fazer um babyliss, né? De fazer aquelas ondas, aquele movimento e andar sempre produzida, você é uma capa de revista. Agora, se você vai ao salão e você faz sua morena iluminada, você faz suas mechas e no seu dia a dia você usa coque, né? Por conta do seu trabalho, não dá pra estar andando com o cabelo solto, aí você... E o seu costume, é o seu dia a dia, tá lá com o coque. Raramente você faz uma escova, raramente você faz aí um babyliss e raramente você usa maquiagem. Então, o que vai acontecer? Faltou produção. Você tá com o cabelo mega, mas ele tá escondido. Faltou produção. Então, não adianta,
tá? De repente você olha lá, ah, eu quero esse cabelo. Você vai sair do salão com aquele cabelo lindo, de diva. Mas e o seu dia a dia? Então, a gente tem que colocar isso em conta também, tá? Então, a gente faz essa avaliação e passa essa consciência para o cliente. Depois, a gente vai ver, o cliente traz para nós a proposta que ele quer, tá? Seja de um loiro muito blonde, ou seja de uma morena iluminada, enfim. Nós vamos estudar esse cabelo, tá? De repente, nós vamos ter que adaptar algumas técnicas para poder... às vezes, a gente na primeira não consegue, né? Por conta que o cabelo aí tem coloração cosmética, vários anos, né? Passando coloração cosmética, o cuidado de tratamento quase não se tem. Então, a gente vai colher as informações e nós vamos trabalhar dentro dessas informações que nós colhemos. Nós vamos adaptar uma técnica para poder a gente chegar próximo, tá? Daquilo que a cliente deseja. Então, isso é um trabalho conjunto, juntamente com o histórico colhido da cliente, a gente adaptando as técnicas e aplicando no cabelo. Como que a gente aplica isso no cabelo, gente? O método convencional, da maioria dos profissionais, eu arrisco em falar isso, em quase 99,9% aí dos profissionais, eles trabalham dessa maneira. O cliente chegou no salão, falou o que ela quer. Muitos não fazem teste de mecha, né? Já vai se aplicando, só de olhar ela acha que dá certo. A questão de se trabalhar com os oxidantes. O que é oxidante? Água oxigenada de alto volume sem ter necessidade. Lembra que eu falei, nós temos que adaptar a técnica, mas para que eu venha adaptar a técnica, eu preciso das informações colhidas do cliente e ver nessas informações colhidas do cliente, ver o histórico do cabelo. E não é só o histórico, densidade, porosidade, textura, se o cabelo é grosso, se é fino, se é médio, né? Para me poder trabalhar nesse cabelo. Não é só simplesmente a cliente chegar, sentar na cadeira, aí eu preparar lá pó e água oxigenada. Que é só isso que tem em mente, né? Quando se fala de loira ou morena iluminada, produto é pó e água oxigenada. E não é, gente, tá? Aí vai lá, faz a técnica que a cliente quer e se chegou, chegou, se não chegou, maqueia. Como que maqueia, Lu? Desce tinta, né? Aí maqueia, aí a cliente vai embora. Quando a cliente lava esse cabelo na casa dela, o que ela vai perceber? Que aquela maquiagem saiu, tá? Porque uma coisa, meninas, quando você descolore o cabelo, tá? Que a gente chama de saturação, quando eu saturo esse cabelo, tiro o pigmento dele, o que vai acontecer? Eu tô tirando os pigmentos naturais para que eu possa dar uma cor artificial a esse cabelo. Então, se eu estou dando uma cor artificial, é algo criado, não é algo que é do cabelo, tá? Não nasceu ali no cabelo, eu criei aquela cor. Então, eu tirei pigmento natural para colocar uma cor artificial. Então, isso tem o quê? Tem uma durabilidade. Ele não é para sempre. Não é igual a cor natural, a melanina natural do cabelo. Ela vai desbotar. Aonde tem pó descolorante, a coloração, ela vai fazer a sua ação de tonalização, mas é tempo limitado. Vai lavando, ela vai saindo e vai oxidando também, né? Ela vai mudando a cor conforme ela vai oxidando. Então, o que a gente tem que entender? A cor do cabelo tem que ser finalizada, ela tem que ser determinada no ato da descoloração. Não adianta descolorir o cabelo inteiro para depois dar a cor, porque eu vou ter a cor por tempo limitado. Se eu quero um cabelo, seja blonde, platinado, seja morena iluminada, num tom de mel, caramelo, enfim, não importa a cor. Eu determino a cor no ato da descoloração, ou seja, da saturação desse cabelo. Depois, gente, depois, tá? Então, o que acontece? E o tratamento, ele também tem que ser no momento em que eu tô saturando esse cabelo, no momento em que eu estou tirando os pigmentos desse cabelo, que junto com isso, eu também estou tirando nutrientes, esse cabelo também, porque, gente, o cabelo, ele trabalha dessa maneira, é como o organismo, eu sempre falo. O nosso organismo, quando
a gente tá gripado, você pega o vírus da gripe, o que o seu organismo ele vai fazer? Quando é detectado um corpo estranho dentro do o nosso corpo tem lá o comando que vai mandar os anticorpos, né, para poder combater aquele corpo estranho. O nosso cabelo não é diferente. Os nutrientes, como aminoácidos, né, nós temos aí a camada hídrica, que é a camada de gordura e água. O nosso cabelo também vai mandar esse comando, né, para poder proteger. Ele está sendo invadido por um corpo estranho que é a química. Então ele vai, esses nutrientes também vão lutar para poder manter a fibra intacta. Então ele também perde, tá? Nessa luta aí para poder manter o cabelo saudável, a gente perde nutrientes. E aí, o que acontece? Não adianta eu fazer com que o cabelo chegue numa degradação 5, tá? E depois querer reconstruir lá no final, que é o que acontece. Não, mete pó descolorante com água oxigenada de volume 40, deixa lá branco, que depois nós resolve. Depois não, gente, porque o que acontece? O cabelo entrou numa degradação e aí é um processo para reconstruí-lo, não é de imediato. Então, isso não existe, tá? Eu vou destruir para depois reconstruir. Não, nós temos que ter... É igual assim, eu não vou ficar doente para depois eu procurar o médico. Eu tenho que procurar o médico, mesmo não estando doente, para fazer aí... que a gente fala, né? Vou fazer um check-up, né? Para poder a gente ver como é que tá a nossa saúde e já ir cuidando dela. Não é esperar ficar doente, né? Então, a mesma coisa é o cabelo. Não é esperar ele danificar para poder cuidar. Então, é um processo. É igual a gente fala no alisamento. É junto, tá? Então, a gente prepara esse cabelo no lavatório. Depois, a gente traz essa cliente para a cadeira e a gente vai começar todo um trabalho de preparação juntamente com a química e a cor, tá? Aí, depois, a gente ainda faz aí o tratamento de reconstrução para devolver o que esse cabelo aí perdeu, né, com a ação da química. Só que é muito menos, né, gente? Quer dizer, ele tá recebendo tratamento enquanto descolore, enquanto depois a gente ainda repõe aquilo que o cabelo perdeu. O que a gente vai ter? A gente vai ter um cabelo muito mais tratado, tá? A gente vai ter uma cor muito mais duradoura, muito mais. Gente, eu tenho um cliente que fez, vai fazer 1 ano agora, que ela fez uma morena iluminada comigo e ela vem aqui no salão. A cor do cabelo já tá oxidada, com certeza, né? Mas você olha e você vê o dourado da cor, você vê a saúde do cabelo, né? Então, assim, olha o tanto de tempo que ela conseguiu ficar aí com o seu morena iluminada saudável, o cabelo não quebrou, o cabelo não aconteceu nada. Eu sempre posto aí, né, nas minhas lives, quando eu vou fazer algum procedimento, que a cliente tem o cabelo iluminado ou tem o cabelo claro, eu sempre falo sobre isso. A maioria das minhas clientes são clientes de progressiva, que fazem progressiva, e elas são loiras, e elas têm o cabelo descolorido, elas brincam com o cabelo, mas por quê? Porque a gente tem essa consciência de que o cabelo precisa ser tratado, tá? A gente não brinca com, deixa aí, né? Deixa danificar que depois a gente resolve. Mesmo que eu tenha o conhecimento de terapia capilar, mesmo que eu tenha conhecimento sobre saúde capilar, eu não me arrisco, gente, porque isso não é assim. Reconstruir um cabelo não é passe de mágicas, tá? E fora que, assim, a responsabilidade que nós temos, né? Em cuidar aí da autoestima das clientes. Tá certo, meninas? Então, as minhas gatinhas que estão aí comigo, que fazem loiro, estão aí me assistindo, eu sei, tô vendo aqui, né? Elas podem confirmar isso daí, né? Que elas têm o seu loiro dos sonhos, mas porque segue a risca o que a gente fala, tá? Então, você aí, que de repente tem vontade de ser morena iluminada, dar uma iluminação. Quando a gente fala morena iluminada, não é ficar loira, tá? É que muitos têm esse conceito. Eu vi, a fulana fez morena iluminada, mas ficou com o cabelo tudo loiro. Gente, morena iluminada é morena iluminada. Loira é loira, tá? Então, mas eu quero uma morena iluminada numa altura de 8. Não é uma morena iluminada, tá? É uma loira,
né? O 8, o 9 já são tons muito claros. A gente sempre traz aí as morenas iluminadas nos tons de dourado, nos tons de cobre, tons de café, caramelo, até o avelã, né? A gente tem como morena iluminada, né? O avelã já é um tom mais claro, né? Mas ainda é uma morena iluminada, mas passou disso, gente, já é um loiro, né? Então não tem nada a ver. Então a gente precisa ver direitinho a cor, a técnica usada para que realmente seja morena iluminada. Não como a gente vê muitas vezes aí no YouTube, aqueles cabelos muito claros falando aí que é morena iluminada, né? Então já não é, porque quando a gente fala morena iluminada, você tem ideia do quê? Que é uma pessoa de pele mais quente, né? De tom mais quente, um cabelo mais escuro, numa tonalidade mais escura, e ela quer uns pontos de iluminação, né? Geralmente a morena iluminada, ela não quer ser loira, ela quer ter alguns pontos de iluminação. Então, geralmente a gente começa aí iluminando as pontas, a gente vai subindo aquele degradê, né? E alguns pontos com fios mais finos iluminados no topo da cabeça, tá? Agora, aquela que quer ousar, aí a gente faz, né? Uma morena iluminada mais ousado, mas aí já é quase uma morena loira. Não é uma morena iluminada, tá certo, minhas gatinhas? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês, essas dúvidas, né, das gatinhas que querem ficar loiras ou querem ter seus cabelos aí iluminados e tem medo, né, porque vai destruir, vai danificar. Vai danificar se fizer o procedimento sem tratamento, tá? E depois também não chega na cor, né, no dia aí, e aí quer ficar dando a cor depois, tonalizando esse cabelo ou colorindo esse cabelo com tinta. Vai danificar o cabelo também. Se não danificar no dia, danifica durante o processo aí que você vai ficar tentando corrigir essa cor aí em casa. E não tem, tá, gente? Se tem tratamento, se tem toda uma responsabilidade de antes, durante e depois do processo, você tem sim seu cabelo iluminado e saudável, tá? O que a gente vê muito são cabelos loiros com aquelas pontas bem, mas bem danificadas, bem quebradiças, ressecadas. Lu, o que é isso? É o que eu acabei de dizer. Processo sem tratamento, tá? Muitas vão dizer assim pra mim: ah, mas eu faço meu cabelo uma vida toda, né? E meu loiro tá lindo, tá maravilhoso, mesmo no processo antigo. Eu desafio você, molha o seu cabelo, tá? Para de usar os cremes que você usa, que maqueiam, tá? O aspecto, esse aspecto ressecado que o cabelo fica, que tem os derivados aí, os proibidos, né? Os derivados de petróleo, que deixam o cabelo com aquele aspecto molinho, gostoso e tal. Deixa de usar esses derivados, passa a usar produtos que contenham tratamento mesmo, que você vai ver a real situação do seu cabelo, tá? Enquanto o cabelo estiver maquiado, enquanto o cabelo estiver encapado, ele vai estar legal. Tirou isso, começou um tratamento mesmo, tá? Aí você vai ver a real situação do seu cabelo. Tá bom, meninas? Então, ó, um beijo pra vocês, fiquem com Deus. E se vocês tiverem dúvidas, né, que agora hoje não vamos ter como responder as dúvidas, tá? Porque a gente tá aí com o horário bem acerradinho hoje. Mas deixam aí na descrição, tá? Nas mensagens, que aí eu vou entrar, eu vou deixar gravado esse vídeo e depois eu volto respondendo. Ou então, se vocês quiserem, falem assim: Lu, eu quero uma live para responder as minhas perguntas. Eu vou fazer outra live, a gente vai ao vivo responder as suas perguntas. Meninas, a página é de vocês, a nossa página do Facebook é de vocês. Então explorem, perguntem, qualquer coisa durante o dia que vocês relacionado ao cabelo, às vezes foi num cosmético, quer comprar um produto, tem dúvida, entra lá na página, deixa lá pra mim que eu vou entrar e eu vou responder. A página aqui do Instagram é de vocês, tá? Nós criamos a página do espaço para você, cliente.
para você tirar suas dúvidas. De repente você tem vontade de fazer alguma coisa, tem medo, vem aqui, faça a sua avaliação, vamos sentar, vamos tomar um café, vamos conversar, tirar as suas dúvidas. Não tem mais o porquê de você ficar presa sem mudar, né? A gente tem que mudar. E por conta de um mito, por conta de algo que você tem medo, ou que você ouviu alguém falar, ou alguém que teve, de repente, uma experiência. Às vezes você não faz algo com medo. Ah, minha amiga fez, teve uma experiência ruim. De repente ela passou pela mão de um profissional que não tem o conhecimento sobre química, sobre saúde capilar, né? Então ele precisa amadurecer, esse profissional precisa amadurecer. Então você tem que procurar, né, um profissional que tenha essa maturidade, que domine essa área da química e tratamento de saúde capilar. E bora, vamos mudar, vamos fazer, né? Não tem o porquê ficar aí preso, às vezes com desejo e um medo te prendendo, tá bom? Ó, beijinho pra vocês. E nós voltamos aí com uma próxima live, tirando as dúvidas de vocês, conversando mais, batendo mais papo, esclarecendo as dúvidas, tá bom? Quem gostou, deixa aí o seu comentário, e quem tiver dúvida também, que nós entraremos e respondemos, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo.